Olá, bem-vindos ao canal Leiros, aqui quem fala é o Lenart e hoje vamos falar sobre o filme Sexta-feira 13, o primeiro filme da franquia Sexta-feira 13, filme de 1980, dirigido por Sean S. Cunningham. Ele também é o criador da história, né? Eu vi que ele tinha trabalhado naquele filme The Last House on the Left, que é do Wes Craven, acho que é A Última Casa à Esquerda, e ele quis desenvolver uma franquia e a princípio ele tinha a ideia do Sexta-feira 13, né, mas ele achava que poderia ter problemas com esse nome, por questões legais, né, ele achava que alguém já teria registrado o nome. Aí ele mudou para The Long Night at the Blood Camp, ele mudou para esse nome, mas depois ele acabou ficando com o título Sexta-feira 13 mesmo, e é isso aí. E aí para fazer o filme ele chamou o roteirista que é o Victor Miller, e ele escreveu a história e tal, desenvolveu o filme, tá? Então eu vou falar a minha opinião sobre o filme. O vídeo vai ser com spoilers, tá? Porque é um filme de 1980, então se você não assistiu, cara, sinto muito. Se não quiser saber nada, fecha o vídeo e é isso aí. Mas antes da gente ir pro vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu like, inscrever-se no canal caso seja inscrito, comenta se você já assistiu esse filme, o que você acha dele e tal. Para começar, vamos falar da sinopse, né? O acampamento de Crystal Lake é um acampamento onde aconteceu um incidente, um terrível incidente, onde claramente nós sabemos que quem morreu foi o Jason e tal. Aí o acampamento fechou por alguns anos e depois ele reabriu, e daí quando ele reabriu algumas pessoas morreram, então ele fechou de novo, e daí ele abriu de novo, e nessa segunda vez que ele abriu, que é a que vemos no filme, o que acontece é que um monte de jovens vai para o acampamento para trabalhar lá e tal, para tentar revitalizar o local, e aí as pessoas começam a morrer de novo. E o assassino, eu acho que é amplamente conhecido hoje quem é o assassino do primeiro filme, né? Porque qualquer vídeo que fala sobre Sexta-feira 13, sobre o primeiro, eles já falam que, olha que interessante, o primeiro filme não é o Jason que mata, mas a mãe dele. Sim, é a mãe dele que mata. E é isso, o filme se desenvolve assim, mas ele cria todo um mistério primeiro sobre quem está matando as pessoas. A gente não sabe, porque a gente não sabe nem por que o assassino está matando, a gente só fica descobrindo a motivação do assassino lá para o final. Então o filme ele constrói todo um mistério durante o início. Você tem a visão do assassino logo no comecinho, com a primeira cena, quando um casal é morto nos anos 50. E daí temos o título do filme, daí passamos. E aí tem um timescape para os anos 70, talvez 80, porque o filme é de 80, então, sei lá, anos 79, enfim. E daí que nós temos a história que é contada no filme desses novos adolescentes. Primeiro a gente vê aquela garota, que é a Annie, e ela tá indo pro acampamento, aí ela acaba pegando carona com um caminhoneiro, e daí ela encontra também aquela figura clichê dos filmes, né, que na época não era clichê, mas que acabou se tornando conforme os anos foram passando, que é a figura do profeta, né, o cara que vai avisar, ó, você está indo para o acampamento Crystal Lake, não vá para lá porque é um lugar amaldiçoado e tal, então ele tenta avisar a pessoa. A Annie acaba morrendo, e daí nós temos os nossos outros personagens lá no acampamento ficando de boa e sendo mortos um a um por alguém que nós não conhecemos. Os atores mais conhecidos desse filme são, na época, era apenas a Betsy Palmer, que ela era a mais famosa do elenco, mas temos também o Kevin Bacon Before He Was Cool. Hoje em dia é muito interessante ver ele no filme, né? Ele tem uma morte muito legal, inclusive. Na hora, eu acho que a melhor morte é do Kevin Bacon. E quando ele é cortado debaixo da cama, né? De baixo pra cima. Eu achei bem feito aquele efeito. E eu até dei um pulo na cadeira, eu realmente me assustei. Depois ele tem uma mudança na câmera, no posicionamento. Você consegue perceber ali que tipo, tem um boneco na câmera e ele só tá com a cabeça ali, né? Todos os efeitos desse filme você consegue identificar como eles foram feitos. O filme ele não é muito sangrento, tipo, você tem alguma cena ou outra, e ele tem bons efeitos de gore, que são feitos pelo Tom Savini, que é um dos grandes expoentes do terror, né, principalmente em questão de efeitos especiais. E assim, a maquiagem é muito boa, mas você não vê muita coisa explícita, você não vê o cara sendo cortado, às vezes sim, mas não muito. Então você tem mais os efeitos de pós-morte, né? O cara como ele ficou, assim. Alguns não fazem nem muito sentido, tipo, tem uma hora mesmo que o cara, ele é pregado na parede com 3 flechas. Como é que você consegue pregar um ser humano com 3 flechas? Principalmente se você considerar todo o contexto do que está acontecendo, né? Porque não faz sentido que a velhinha que tá matando consiga, naquele espaço pequeno, consiga acertar as 3 flechas do jeito que foi mostrado ali.
Então é bem maluco isso. A direção do Cunningham, ele opta mais por uns planos bem longos, talvez porque ele queria chegar a 1h30 de filme, né, 90 minutos, mas isso deixa em certos momentos o filme um pouco cansativo, né, ele estende muito certas cenas, justamente para tentar ter mais minutos de filme e tal. Uma coisa que ele faz muito aqui é usar o ponto de vista do assassino, né, como eu já disse, parece muito com o filme do Dario Argento, o Profundo Rosso, Deep Red, né, que também ele usa muito esse ponto de vista do assassino, então você vê muitas vezes ele observando as pessoas, ou então quando ele vai matar você vê em primeira pessoa a visão do assassino também. Em questão de atuações aqui, eu acho que tá de boa pra mais ou menos, mas também não é um filme de atuação, não é um filme que vai se vender pelas atuações, né? E nem pelos personagens também, que eles são bem pouco desenvolvidos, você não sabe muito sobre eles, você não entende muito a personalidade deles. Também é um filme que tem as pessoas que estão no acampamento, se eu não me engano, são 7, então realmente é um pouco difícil também você desenvolver bem os personagens quando você tem um número maior deles na tela, né? A questão da trilha sonora também, ela foi composta pelo Harry Manfred, e é muito interessante como é que ele faz a trilha sonora, porque em alguns momentos me dá uma sensação de que é uma trilha do Psicose, em outros momentos do Tubarão, do Spielberg, e bem no finalzinho parece um pouco meio que Twin Peaks, então é muito legal assim essa sensação que o filme te dá, e de modo geral eu gosto muito da trilha sonora, eu acho que ela funciona muito bem com o filme. Então assim, para ser mais geral sobre a minha opinião, se eu gostei do filme, eu acho ele até divertido, sabe? Geralmente, se eu acho um filme bom mesmo, eu falo se eu acho bom ou se eu acho ruim. Não importa se ele é um clássico cult ou se todo mundo fala bem e tal. Claro, você tem que entender também a importância dele para o cinema, a importância histórica, de referências e tudo que ele gerou para frente, né? Do quanto ele influenciou o cinema. Nesse sentido, é bem legal você ver justamente o que eu estava falando, a questão dos clichês, né? Tem várias coisas ali que se tornaram clichês, que esse filme começa. Tem a questão dos jovens que fazem sexo e morrem. Eu não sei se foi com esse filme que começou ou se foi com o do Halloween. Eu acho que foi com o do Halloween. Mas você tem outras coisas também, a figura do profeta. Você tem aquele final que o assassino parece que morreu, mas na verdade ele pega a pessoa por último. Depois eu vou comentar um pouco mais sobre esse final. Então, para quem é fã do terror, eu acho que é meio que indispensável ver esses filmes, né, para você entender de onde veio aquelas ideias que depois se tornaram clichês. Então isso eu acho legal, mas eu acho que para quem vai assistir hoje, primeiro tem que ter em perspectiva a época que o filme foi feito, as limitações da época e também de orçamento. O filme teve um orçamento de 500 mil dólares, uma coisa assim, mas ele acabou gerando uma enorme receita, eu acho que foram quase 40 milhões, e o que foi, claro, motivo mais de que sobra para gerar as infinitas sequências da franquia, né? Então você tem que pôr em perspectiva o tempo que o filme foi feito e também as limitações técnicas em termos de orçamento. Mas eu acho que o principal problema do filme não é esse. Eu acho que até aí ele consegue até te prender e ser divertido durante o início do desenvolvimento. E eu acho que ele só ficou meio galhofa mesmo lá pro ato final. Porque como eu disse, durante o início e o desenvolvimento, ele consegue te manter interessado, justamente por criar toda a mística em torno do assassino. Ele cria muitas coisas bacanas, tipo tem uma hora que a garota é morta com um jipe, e depois você vê um outro cara com o mesmo jipe e você pensa, será que ele é o assassino? Então ele cria várias coisinhas para tentar meio que fazer o espectador ficar pensando sobre quem é o assassino e tal. Então essa parte de mistério é muito boa, mas quando ele revela que é um assassino, e lá pro ato final que a gente vê que é a Betsy Palmer, né, e que ela fala que é a mãe do Jason, ela começa a matar todo mundo, é bem bobinho certas coisas. Como eu disse, o cara lá morto com 3 flechas pregado na parede, não faz nenhum sentido físico, né? A física rejeita totalmente isso. Não tem como você prender um cara ali, ou mesmo no espaço, como eu disse. Enfim, não faz sentido o cara ter morrido daquela forma. E depois também é pior porque, tipo, a mulher que vai lutando contra a Betsy, que é a nossa final girl aqui, ela... Cara, ela é uma mulher jovem lutando contra uma velha, cara. Por que ela fica correndo da velha? Sabe, ela podia só dar umas porradas nela. E tem mais de 2 vezes que ela derruba a velha, e daí ela simplesmente corre, sabe? Ela não tenta combater a velha, tipo, não, agora eu vou te matar de vez, sabe? Vou me certificar de que você está morto. Que é uma das coisas que mais irrita em filme, cara. Personagem que
derruba o assassino e não se certifica de matar ele, ou que derruba a arma no chão e não pega. Ou, tipo assim, ele usa a arma contra o assassino, derruba ele no chão, joga a arma pro lado e deixa o assassino ali e depois acaba sendo morto. É uma das coisas que mais me irrita em filmes. Então você tem esse tipo de coisa. Tem uma hora também que ela entra no jeep da assassina e daí lá dentro ela encontra um corpo, que é o corpo da Annie, a garota que apareceu lá no começo do filme e foi morta. E assim, cara, isso é tão ridículo, porque a ideia é a seguinte, é tipo, a mãe do Jason matou a garota lá no começo, ela pegou o corpo da garota, deixou no carro, ficou andando com o carro, então, pela cidade toda com o corpo do lado ali, e deixou ali, até a garota chegar lá e ver, sabe? Não faz nenhum sentido aquele corpo tá ali. Ela teria desovado em algum lugar. Tem outra hora também que o corpo do cara simplesmente cai de ponta cabeça na frente da protagonista, sabe? Fica tipo, cara, não. Isso é impossível, porque ela é uma velha. Como é que ela ia conseguir prender aquele cara de cabeça pra baixo ali, sabe? Ou também tem outra hora que ela joga uma mulher, que é a Brenda, pela janela e ela quebra as janelas. Cara, que força é essa que uma velha tem, sabe? Se ela ainda fosse uma velha meio bodybuilder e tal, mas não, ela é uma velha franzina, pô. Não tem como fazer isso. Então esse finalzinho fica muito galhofa e é realmente, assim, o ponto baixo do filme. Acho que ele devia ter ficado um pouco mais na questão de sugestionar, não realmente mostrar, porque ver principalmente algumas cenas de luta entre a Betsy Palmer e a Adrienne King é bem constrangedor. Você fica olhando aqui e fala, parece meio trapalhões em certos momentos, sabe? Então é realmente foda ver isso. Por fim, eu queria discutir um pouco o final, né? Porque o final é justamente quando ela... Tem uma hora lá que ela derrubou a velha, ela foi lá pra perto do rio. Não sei pra quê também, mas ela foi lá. E de repente a velha aparece, daí ela finalmente corta a cabeça da velha com aquele facão lá. E daí ela sobe no barco e vai pro lago lá. Pra quê, né, velho? Tipo... Ai, agora que eu parei pra pensar também, ela poderia só ter corrido da velha em qualquer momento. Porque se você perde pra um velho em uma corrida, você tá muito podre, cara. Não tem como isso acontecer, né? Mas enfim, ela foi lá pro lago e ficou lá até o amanhecer, chegou os policiais. E daí, por fim, chegou o Jason. E aí o Jason derruba ela no lago, só que depois ela acorda no hospital. E essa parte final foi sugerida justamente pelo Tom Savini. Na verdade, não era pro Jason ser o assassino, o roteirista mesmo, ele falou que ele não gostou dessa ideia e não gostou das sequências depois que o Jason aparece como assassino, porque ele falava que o filme era muito interessante por ele ser um assassino, que na verdade não é o que o espectador espera, né? Porque você nunca esperar que era uma mulher já idosa e que ela está matando porque ela está se vingando dos inspetores que foram negligentes com seu filho. Então ele falava que era uma história mais sobre o amor de uma mãe, ainda que de certa forma distorcida, ela ficou maluca e tal, mas era mais interessante essa visão. E ele falava que o Jason não era um assassino, ele era uma vítima da situação toda, não era para ele ser o vilão. Então isso foi distorcido, né, com as sequências, obviamente. Eu achei muito interessante isso, mas de qualquer forma, né, eu só queria discutir mais esse final mesmo. E para finalizar, para resumir a minha opinião, eu acho que o filme vale a pena ser assistido se você é muito fã de terror. E até se você não é, ele é mais divertido durante o início do desenvolvimento. E ele é, cara, ele, apesar de ser um pouco arrastado, ele te mantém interessado na história. Me manteve mesmo, sabe, interessado. Mas o final ficou um pouco galhofe e realmente me deixou um pouco puto, sabe? E isso não é desculpa por orçamento ou época em que foi feito, porque lógica é uma coisa que existe há muito mais tempo, tá? Decisões coerentes. Talvez o público não se importasse tanto com essas incoerências de roteiro. Apesar que eu acho que sim, porque muitos filmes tentam fazer uns roteiros mais coerentes, né? Mas, enfim, não vou ficar discutindo mais. O foda de fazer vídeo sem roteiro é isso, que eu fico divagando muito. Mas é isso que eu queria falar sobre o filme. Me deixa aí nos comentários a sua opinião, se você já assistiu ou se você vai assistir. Enfim, é isso aí, tá? Não esqueça também de deixar o like e se inscrever. Tchau!